Muito boa tarde a todos. Eu, Rafael Burgos, estou junto ao meu amigo Thiago Pedroso em mais um bate-papo de mercado. Como muitos que nos acompanham devem saber, o Rafael sou responsável pela nossa mesa internacional, enquanto o Thiago Pedroso, meu amigo, sócio, colaborador, é responsável pela mesa de renda variável. Boa tarde, pessoal. Pedroso, a gente vem falando nas últimas séries que a gente fez, que se domingo for dia útil, quer dizer que o negócio não está bonito. Em alguns parâmetros, domingo passado foi dia útil, porque a gente teve um anúncio surpresa da OPEP cortando ali a produção diária de barris de petróleo. Você poderia me comentar um pouquinho a respeito? Basicamente, a OPEP ela anunciou no domingo ali, de sopetão, pegou todo mundo de surpresa, de que ela cortaria 1 milhão de produção de barris por dia. É um cenário que, de fato, não era esperado. O petróleo ele vinha numa curva de queda por conta do movimento de desaceleração na economia americana. E, basicamente, o anúncio da OPEP trouxe o petróleo para os níveis que nós vimos no início do ano. Então, eu estou subindo um gráfico aí que, basicamente, você vê que o petróleo tinha entrado num ritmo de queda logo depois da crise do Silicon Valley Bank e também da crise bancária americana. E ele vinha num movimento de recuperação leve, mas de sopetão o petróleo disparou 6,5% apenas na segunda-feira com essa notícia, né? E aí eu acho que vale você comentar um pouco das reservas estratégicas americanas. Até pegando um gancho, Pedro, perfeito, quem liderou esse corte da produção foi a Arábia Saudita. E a gente já vê a Arábia Saudita, né, se juntando ali ao time China e Rússia e se distanciando em tese dos Estados Unidos, né? Enfim, esse movimento certamente foi um acordo ali para a administração Biden. No final do dia, né, o preço do petróleo está muito vinculado com a aprovação de qualquer presidente, né? O preço do petróleo sobe, a aprovação do presidente cai. Mas, como o Pedro comentou, o que é interessante é que a reserva de petróleo dos Estados Unidos, o que a gente chama de SPR, Strategic Petroleum Reserves, está no menor nível praticamente na história, né? A gente não via esse nível em muito tempo. Próximo mais ou menos, né, de 375 milhões de barris. Chegou a bater 800 milhões de barris, né, próximo disso, e segue uma trajetória de queda. Os Estados Unidos falou que iria repor essa reserva conforme o petróleo caísse, né, e abaixo de $70 seria um preço interessante para eles aumentarem ali a sua exposição. Acabou que isso não aconteceu, Pedroso. A reserva de petróleo americana está muito debilitada ainda, eles não compraram quando tiveram a oportunidade, preferiram esperar mais, né, para ver se o petróleo ia ficar mais barato, e agora a Arábia Saudita pegaram eles de surpresa, né, realmente. O importante colocar também, né, que bastante analista coloca que esse movimento de alta recente do petróleo talvez não seja sustentável, principalmente porque essa semana, e daqui a pouco falaremos disso, tivemos bastante indicadores que mostram que, de fato, a economia americana começa a entrar numa desaceleração. E aí, só aproveitando o gancho ali de petróleo, nós tivemos ali um movimento de queda na bolsa ao longo da semana, e Bovespa caindo ali um pouco mais de 1%, né? Mas ali entre os principais contribuidores na queda e na alta da bolsa, eu estou subindo aqui alguns números, né? Você vê ali que a Petrobras e a PetroRio e a Petrobras 3, né? As ações ordinárias preferenciais da Petrobras, a PetroRio, que são as 3 petroleiras aqui, sendo as maiores, em contribuição exatamente pela alta do preço do petróleo. E na outra ponta, né? Quem mais foi o detrator foi a Vale, por conta da queda do preço do minério. Essa semana o minério atingiu praticamente o menor preço dos últimos 4 meses. E a VEG, que é uma empresa bastante exposta à variação cambial. Vimos o dólar cair bastante recentemente, mais para frente eu volto a comentar. Eu acho que vale você comentar, nós estamos subindo agora as principais contribuições para os índices lá americanos no ano, né? Essa daqui é a contribuição de janeiro até agora. Isso é no ano, Pedro, exatamente. Eu queria filtrar aqui, na verdade, por variação, né? As maiores altas que a gente viu foi justamente Nvidia e Meta, né? O antigo Facebook. As maiores baixas estão justamente ali vinculadas ao setor bancário, tá? Com First Republic Bank, Silicon Valley Bank, enfim, que sofreram quedas muito expressivas, bancos regionais por lá. Por que eu queria colocar isso, tá? Porque esse ano a gente viu a Nasdaq, né, basicamente subindo aí próximo de 15% no primeiro trimestre, né? Realmente uma alta impressionante, apagando boa parte das perdas que ela acumulava desde 2022. E o que puxa a bolsa americana hoje, o S&P 500, é o setor de tecnologia. Cerca de 13,5% do índice está ligado ali a 2 ações, que é Apple e Microsoft. As duas foram as principais contribuidoras para a alta que a gente vê, né, de 6% no ano para a bolsa americana. E essa semana, é interessante falar isso, a gente teve uma rotação
Os melhores setores foram os setores defensivos, saúde, utilities e por aí vai. E o pior setor foi, de fato, o setor de tecnologia. Então, enfim, muita pessoa colocando o lucro no bolso e os indicadores que saíram ao longo da semana alimentaram temores de que essa recessão possa estar mais próxima do que a gente imagina, né? E acabou que teve esse sell-off, até para a tecnologia que é conhecida como estrutural, mas de fato, se a gente vê uma recessão, os lucros devem sofrer. E, Pedroso, o múltiplo de NVIDIA hoje está em 60 vezes, começou o ano a 30 vezes. Né? Então, a gente viu um re-rating positivo para a NVIDIA, né? Muito por parte desse boom de inteligência artificial, mas o playbook, né? O livro texto 1, quando a gente entende, né, de alocação em épocas de aceleração ou contração econômica, é o seguinte: não compre empresas que estão sobrevalorizadas, né? Então 60 vezes lucro, a empresa vai ter que entregar bastante para continuar negociando esse patamar, e não compre empresas que não têm fluxo de caixa livre. A NVIDIA é bastante rentável, né? Tem uma margem EBITDA líquida bastante interessante, mas a gente viu também, né, ao longo do primeiro trimestre do ano, a parcela de tech que não tem fluxo de caixa, que não tem lucro performando. Tá? Então não sei se isso é sustentável olhando aí para frente. E até para finalizar aqui minha fala, eu passo Pedroso. Essa semana a gente teve alguns indicadores importantes. Segunda-feira, ISM de manufatura, né? Basicamente, ali entender como é que está o setor manufatureiro dos Estados Unidos. Veio abaixo do esperado, o menor nível desde maio de 2020. E quando a gente quebra a composição desse indicador e olha os subíndices, a gente vê que as novas ordens e os preços pagos também vieram bem abaixo do esperado, que ajuda ali, eventualmente, a conter temores sobre uma inflação acima. Né? Ajuda justamente a suavizar esse processo desinflacionário nos Estados Unidos. Então a gente viu um forte fechamento na curva de juros americana. Na terça-feira, a gente teve o relatório do setor privado de empregos nos Estados Unidos, o ADP, vindo abaixo do esperado, e a gente teve as vagas de emprego, né? O JOLTS. Ou seja, antes desse último relatório, a relação vagas de emprego, né? Enfim, você procurando, né? O empregador procurando algum trabalhador versus desempregados, na casa de 2 vezes. Então tinha 2 vagas de emprego para cada desempregado. O mercado de trabalho muito apertado. Agora isso caiu para 1,6 vezes. Tá? E o indicador veio abaixo do esperado também, né? Enfim, as vagas de emprego vêm caindo nos Estados Unidos, que mostra que o apetite para a contratação está diminuindo por lá, e deve ser um sinal que isso vai uma hora ou outra refletir na taxa de desemprego e no tão esperado payroll, que vai sair até amanhã. Enfim, a gente está gravando esse vídeo na quinta-feira. Vocês aqui devem vê-lo na sexta-feira. Não sei se a nossa produção vai ser tão ágil assim para liberar antes, né? Até, enfim, a gente vai falar aqui com eles. Mas no final do dia, é isso que vai mexer os mercados amanhã. Vai estar fechado o mundo inteiro, feriado de Páscoa, mas esse indicador sai. Eu até chequei na Bloomberg, chequei no próprio site do governo americano. Sim. E é amanhã mesmo que ele vai sair, tá? E aí ontem, pessoal, a gente viu o ISM de serviços, né? E o ISM de serviços, ele veio abaixo do esperado também. Menor nível desde julho de 2021. A gente já estava vendo uma relação ali bem concreta, que a indústria do mundo vem se desacelerando. E o que pressiona a inflação hoje é serviços. Então foi um dado muito positivo também, que ajudou a reprecificar a taxa de juros americana e induzir ali o Tesouro de 2 anos a uma forte queda. Eu acho que no mês passado, Pedroso, se não me engano, nas últimas 3 semanas, o Tesouro de 2 anos fechou 100 pontos base. Né? Hoje ele negocia próximo de 3,7%. Enfim, começo de março ele estava próximo de 4,7%. Impressionante como as coisas mudam. Exatamente. O mercado lá fora continua bem volátil. Até usando o gancho, né? Você falou aqui do ISM, foi o PMI de serviço ou só foi o ISM? O ISM é como se fosse o PMI, mas julgado por outra agência. Outra agência. Exatamente. E aí a gente teve lá na China indicador do PMI de serviço, que é indicador de atividade econômica. A China que vem com dados um pouco mistos, né? Quem vem acompanhando nas últimas semanas comentamos de alguns indicadores que não foram tão bem, e aí vem um bom, e agora veio novamente um indicador forte, saiu ontem. Ele foi o indicador mostrou a maior aceleração desde 2020, ele está no maior patamar desde 2020. O mercado ainda não comprou muita PESM, né? Caiu essa madrugada, a bolsa chinesa subiu ali só um pouquinho, já não chegou a ter um movimento de alta muito forte. Mas de qualquer jeito, a China é um dos grandes promessas do ano, né? De que seria um país que teria um potencial de ter um crescimento bem acima da média e ajudar a puxar a economia global. Até pegando o seu gancho, Pedro, eu vou pedir para a produção subir aqui as taxas de inflação dos países que compõem o G20, tá? E você vê que a China é o que possui a menor taxa de inflação, né? Próximo de 1 a 2%, tá? E por que eu falo isso? Porque hoje a China se encontra em uma fase do ciclo econômico
completamente diferente do mundo ocidental, né? Completamente diferente da Europa, completamente diferente dos Estados Unidos, completamente diferente do Brasil. A gente vê uma reaceleração da economia, uma taxa de poupança extremamente alta, então o chinês está com poder de fogo ali para ir às compras, afinal ele ficou praticamente 3 anos em lockdown sem gastar, e uma inflação que ainda não reflete na economia chinesa. Então é um cenário, né, um começo de ciclo econômico, digamos assim, quando o mundo inteiro está no final desse ciclo econômico. E por lá eles seguem abaixando os juros, deixando as condições mais frouxas para incentivar tanto a indústria manufatureira de serviços, assim como o setor imobiliário. É o que você falou, Pedro, talvez o mundo esteja subestimando a capacidade de consumo, a capacidade de produção da China. Né? Vamos ver qual vai ser o crescimento deles esse ano. A meta é de 5%. Ainda nesse mesmo gráfico, né? Nossa maior inflação aqui é nosso amigo vizinho Irmanda, né? Argentina. E o Brasil não tá tão mal assim, né, Rafa? O Brasil tá bem, né? Inflação relativamente bem quando a gente olha comparando com os outros países do G20. É lógico que, olhando para trás, né, a gente ainda não sabe como serão as expectativas daqui para frente, mas talvez um bom trabalho do Banco Central, e aí entra aquela discussão, né? A inflação caiu, será que os juros têm que cair junto? E aí, usando também esse gancho, né, eu vou subir aqui um gráfico da WHG, que é uma gestora aqui, bastante parceira nossa, né? E eles subiram um gráfico aqui mostrando qual é o impacto ao longo do tempo da dívida do país, das despesas do país com o novo arcabouço fiscal, né? Então eles fizeram aqui uma conta simples, você tem ali o quanto que teria de aumento de PIB, de receita, que é 1%, eles consideram nessa premissa, e o quanto seria a redução das despesas ao longo do tempo versus arcabouço fiscal versus teto de gasto, né? Então, na primeira linha ali, que é a linha azul clara, é o arcabouço fiscal, que nós teríamos uma elevação de despesas logo nos primeiros anos, iria ali até meados de 2025, e aí depois sim começaria a ter um movimento de queda nas despesas, né? O que automaticamente ajudaria bastante na queda do endividamento público. Enquanto o teto de gastos, ele teria um movimento de queda constante desde o primeiro momento e caindo muito mais em longo prazo. E aí volta aquela discussão, né? O teto de gasto nunca parou de pé, só no governo Bolsonaro ele foi rompido 5 vezes. Então, também um teto de gasto que não é crível, que a gente sabe que não vai parar de pé, não adianta. Então, agora resta aguardar o texto final do arcabouço. Na última semana já tinha dado bastante detalhes sobre isso, mas quando sair, voltamos a falar. E aí essa semana, né, o Roberto Campos Neto, ele deu uma entrevista, na verdade não foi uma entrevista, ele participou do Fórum do Bradesco e lá ele comentou sobre o arcabouço pela primeira vez. Lá ele disse que ele acha que de fato o Haddad está fazendo um trabalho bastante duro de poder trazer isso à tona, né, o arcabouço, e poder apresentar isso, e que ele acha que o arcabouço fiscal de fato ele tem um viés positivo de controlar o aumento da despesa pública no longo prazo. Importante aqui, né? O Banco Central ele olha por um viés do qual você consiga ter um controle de expectativas. Então, como vai ser feito isso, não importa muito. Se o governo for lá aumentar imposto e isso cair na gente, né? No fim do dia, para ele não importa. No fim do dia, as expectativas de inflação vão, de fato, ceder no longo prazo. Então, é um pouco a visão, mas de qualquer forma, o Roberto Campos Neto deixou bem claro que, neste momento, não haverá alteração na política monetária, que isso ainda depende de aprovação no Congresso. Então, inicialmente, ele deixou claro que os juros não caem. O mercado começa a precificar que os juros vai cair em agosto. Tem ali alguma chance de começar o ciclo de queda em junho, mas ele teria um início mais forte em agosto. Aqui eu estou subindo um gráfico do DI 24, né, que é quanto o mercado está projetando ali de juros para o ano que vem. Então você vê que os juros ele já começou a voltar para níveis que vimos um pouquinho antes da eleição, lá em outubro, pelo menos os juros curtos. Então o mercado já se acomodou bastante esse estresse recente, mas os juros longo ainda não voltou para esse patamar, subindo agora do DI 31, que é o juros projetado lá para 2031 pelo mercado, que ainda está no patamar alto, ainda não voltou para o patamar anterior à eleição. Eu tenho uma opinião, porque isso também não aconteceu. O mandato do Roberto Campos Neto termina no ano que vem. Ele é intercalado com o mandato do presidente da República, que é o Lula. Então o mercado talvez possa ter ali também algum receio que na alteração do presidente do Banco Central, você possa ter alguém ali um pouco mais frouxo ali na condução da política monetária, tá? Você quer comentar sobre o ouro, né? Pedroso, queria comentar sobre o ouro, sim. Eu acho que é importante trazer esse panorama, porque o ouro vem se valorizando, né? Só esse ano ele subiu 10%, é conhecido como um hedge em épocas de recessão, então à medida que o mercado começa a botar isso na conta, o ouro vem ganhando espaço, né?
em termos de performance. É um ativo que performa bem quando os juros no mundo caem, né, porque justamente o carrego ali da moeda fica menos atraente e faz mais sentido, né, buscar ali a escassez do ouro, né, justamente um ativo que não é regido por um sistema fiduciário no final do dia. Mas eu acho que está faltando a gente olhar a tela mais ampla, né, o bigger picture que a gente fala. A produção de ouro vem caindo desde 2020. Né? Os produtores, à medida que o mundo fica mais ESG, digamos assim, vem produzindo menos e menos. E esse gráfico que a gente subiu aqui mostra, né, que em épocas que justamente a oferta de ouro tende a cair, o seu preço tende a subir. Então trago isso para a inflexão. Né? Muitas vezes no mercado a gente tenta achar explicações convenientes, né, para justificar as nossas teses de investimento e os movimentos de mercado. E muitas vezes os movimentos acontecem por outro motivo, né? Mas é conveniente aquele que aparece na frente. Exato. Então trazer isso à tona para a gente pensar um pouco mais, né, do espaço do ativo ouro em uma carteira redonda, uma carteira ali que vai conseguir navegar qualquer fase e etapa do ciclo econômico. Me parece que é um ativo que pode ganhar bastante espaço. Legal. Acho que eu quero terminar aqui sobre Brasil, né? Ontem foi feita uma emissão de títulos públicos soberanos no mercado externo. Fazia tempo que o Tesouro Nacional não fazia uma emissão. E aí mostrando um pouco do apetite do estrangeiro. A minha dúvida, e aí você me responde se eu tô certo ou não, é se esse apetite de fato é pelo Brasil ou se é falta de opção no mundo, né? O governo ontem ele tinha a intenção de captar 1,5 bi de dólares. Ele captou mais de 2,5 bi e a demanda foi mais de 8 bilhões, ou seja, a demanda foi quase mais de 4 vezes maior do inicial e mais de 4 vezes maior do que o total que ele captou. E interessante também que a taxa ficou em 6,15, não é um spread tão grande assim do que hoje paga um tesouro americano, que tá, o tesouro de 10 anos está o quê? Lá 3,7, 3,8? 3,3. 3,3 o de 10 anos? 10 anos está 3,3. O que eu vejo, Pedroso, sendo super honesto, essa emissão foi feita no mercado externo, porque o mercado interno está mais congelado, né? Está mais difícil, e até mesmo por parte, né, talvez, da perspectiva da moeda. Né? Enfim, não sei qual que é a visão do nosso governo, do nosso Banco Central, mas tem muito analista que acredita, né, que o real pode se valorizar aí, no curto prazo. Mas também pegando esse gancho, é uma taxa, né, enfim, que condiz ali com um título soberano de mercado emergente, 6,15%. Foi um pouco abaixo do que era esperado, né? Foi um pouco melhor. Mas é interessante a demanda e eu teria uma opinião que talvez, claro, nós temos ali um interesse pelo Brasil, mas que falta um pouquinho de opções no mundo. Né? O investidor estrangeiro que talvez olha a China com aqueles seus problemas, a Rússia nem se fala, então a gente acaba sobrando nesse cenário. E se o nosso querido presidente fizer o trabalho bonitinho, nós seríamos um local que o recurso poderia vir facilmente, né? Perfeito. Eu acho que essa é a cabeça, viu? Foi muito positiva essa notícia. Enfim, eu acho uma taxa boa, tanto para o investidor como para o nosso próprio tesouro. A demanda refletiu um apetite, né, para o Brasil, que é super bacana da gente ver. E foi interessante que foi feita essa emissão logo após o anúncio do arcabouço, né? Logo após ali, justamente essa paz que a gente viu entre Campos Neto e governo, né? E de fato, isso tende a ajudar o nosso cenário. Só falta a nossa bolsa andar junto, né? Porque o caiu, dólar caiu, Exato. Dólar chegou a beirar uns R$5 ontem, né? Tem ali bastante analista falando que com o arcabouço sendo votado, enfim, pode até perder os R$5, embora tem bastante gente que critica o arcabouço, que vê bastante problema. Mas a nossa bolsa, ela seguiu em queda na semana, caiu ali um pouquinho mais de 1%. Eu acho que a gente tem ali um primeiro movimento externo, essa semana foi um pouco mais de aversão a risco lá fora, embora nós tivemos o Dow Jones subindo, mas S&P e Nasdaq fechando a semana negativa, né? E o segundo ainda é um pouco de receio com relação ao próprio arcabouço, que assim, ele sim ele vai controlar ali os gastos no longo prazo, se de fato for aprovado, mas você tem outra ponta. Para ele parar de pé, você precisa de uma reforma fiscal que consiga ali levantar pelo menos algo por volta de 150 bi, que é o que é estimado de receita adicional. E aí como que você faz para ter essa receita? Você tem que tirar de algum lugar, provavelmente o governo ele promete que isso vai ser através de revisão de subsídios, enfim, de controle de sonegador de imposto, né, combate ao sonegador de imposto.
mas de fato a dúvida é se no fim do dia também não vai vir pro bolso de todo mundo, e aí você poderia ter um impacto na economia. E aí já essa semana teve notícias de que ele quer rever ali subsídios que é dado para alguns setores por conta do ICMS, que bateu bastante no setor de varejo. Quem tem aí empresas do setor viu o setor cair um pouco por conta disso. Mas e aí isso trouxe a bolsa para esse movimento, e aí eu acho que o principal motivo da bolsa em queda talvez nem esteja no Brasil, esteja na China. Minério caiu, levou commodity para baixo. Vale, como eu mostrei aqui, a grande parte da contribuição da queda foi de Vale, exatamente porque o minério está negociando já um patamar bem baixo. Dados da China saiu agora, quem sabe o minério não decide acordar, né? E Pedroso, pô, bacana que você dá essa palhinha de Brasil. Eu queria comentar uma coisa com vocês, pessoal. Os estrategistas de Wall Street, né? Eles estão num nível mais pessimista com a Bolsa Americana desde 2008, tá até mais do que 2008, para ser bem honesto com vocês. A gente vê os dois polos ali. O Mike Wilson, que é o estrategista da Morgan Stanley, que é conhecido como um cara pessimista, um bear, né? Um urso que a gente chama. E o Marko Kolanovic, que é o estrategista-chefe do JP Morgan, que é conhecido como um bull, né? Um cara otimista, enfim, que está sempre recomendando comprar e, enfim, olha ali perspectivas mais bacanas, tá? E ambos hoje estão com uma visão muito semelhante, né? E isso é bastante raro. Ano passado o Kolanovic estava positivo, o Wilson estava negativo. Acabou que o Wilson levou, né? Essa briga dos dois, ela é um tanto quanto famosa para aqueles que acompanham, né? Enfim, o noticiário lá fora, e acaba que ambos estão com uma visão muito semelhante, que é a Bolsa Americana vai retestar as suas mínimas até o final do ano, por alguns motivos, né? Talvez o principal seja que os lucros não estão adequadamente precificados, né? Hoje o mercado entende que os lucros das empresas que compõem o S&P 500 vão subir na casa de 5% esse ano. E se a gente está começando a precificar uma recessão, em anos de recessão os lucros tendem a cair entre 5% a 10%, tá? Isso é uma recessão branda. Uma recessão mais aguda leva uma queda de lucros de mais de 20%. Então, ambos concordam com esse cenário, aí fica um grande ponto de interrogação. Mas, por outro lado, o que o Bank of America falou sobre tudo isso é muito interessante, que esse nível de pessimismo em Wall Street, geralmente, né, se traduz a uma performance boa para a Bolsa, né, que é aquele indicador contrário no final do dia, né? Está todo mundo pessimista, já tem bastante pessoa em caixa, tem bastante dinheiro ali de escanteio, e é um mercado mais propício, né, para justamente se a gente ver um eventual e tão sonhado soft landing, para ter um rally, enfim, muito interessante. Então, trago essas duas pontas aí de pensamento, e até trago as duas pontas hoje do que o mercado de renda fixa e renda variável está falando. Renda fixa está falando recessão, recessão, recessão. Curva de juros invertida, vai ter corte já agora em julho, 100 pontos até o final do ano de corte, juros está a 5% agora, vai acabar o ano a 4%, tá? Realmente é muito forte, né? E não se falava isso um mês atrás, mudou completamente essa dinâmica e trajetória. Enquanto o mercado de renda variável, ele vem se animando por parte dessa queda de juros, especialmente no setor de tecnologia, o que a gente viu no último mês, mas ele ainda precifica os lucros em ascensão. Então ele está falando, os juros caem, mas a economia não contrai, né? Quem está certo nessa disputa? Ninguém tem. Eu acho muito difícil os dois estarem certos, né? Eu não vejo um cenário onde ambos os mercados estão certos. Então vai ter que ter um soberano aqui, tá? E no meu final do dia eu realmente acho que é o mercado de bonds, é o mercado de renda fixa, é o mercado mais frio, é o mercado de crédito, enfim, não tem muito sonho, não tem muita execução. Paga ou não paga? Enfim, pessoal, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva. Eu vou finalizar aqui, né? Aproveitando o gancho, eu vou subir aqui um gráfico da WHG de novo, da gestora, que eles mostram que em todas as ocasiões que o mercado americano subiu pelo menos 7% no primeiro trimestre, a Bolsa Americana fechou em alta no ano. Eu não me lembro exatamente o número, eu não estou com o gráfico aqui, mas vocês vão ver aqui, depois a gente coloca na descrição. Eu acho que é isso, Rafa. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Ficamos por aqui. Quem nos acompanhou, clica aqui em curtir, clica no sininho para acompanhar nas próximas semanas, que nós traremos novas novidades ali do mercado. Obrigado e boa tarde a todos.